Conexão Rural aqui na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul fala com o presidente Gideon Pereira. Hoje nós tivemos aqui a coletiva, a tradicional coletiva, encontro com os profissionais de imprensa para avaliar o ano e também projetar o que tem pela frente. O presidente não teve como ser diferente. Plano de fundo desse momento aqui foram as enchentes que marcaram muito esse ano e as suas consequências, né? Sem dúvida nenhuma, Alex, em primeiro lugar é um prazer falar com todos os nossos ouvintes do Conexão Rural. E sem dúvida nenhuma não poderia deixar de ser os efeitos daquilo que foi uma catástrofe para o estado do Rio Grande do Sul esse ano. Mas no bojo de toda essa conversa, dessa colocação, voltou o tema irrigação. Por quê? Porque, na realidade, se nós olharmos, os grandes problemas do agricultor gaúcho vêm da safra frustrada pela estiagem de 22 e de 23. Porque a safra de 24 foi maior que as duas safras anteriores, sem dúvida nenhuma. Mas, evidentemente, como já vinha uma dificuldade de trás, inclusive renegociações, apenas este problema aflorou. E realmente, como aproveitando este tipo de situação, em que nós estamos demonstrando que é importantíssimo voltarmos a falar em irrigação apesar da chuva. Porque se nós tivéssemos um processo mais avançado de irrigação nesses anos de 22 e 23, que tivemos uma frustração de safra, num estado que chove muito, porque o Rio Grande do Sul é um estado que chove, nós temos aí uma precipitação mais ou menos entre 1.600 a 2.000 milímetros, dependendo do ano, ela só é mal distribuída, significa que nós temos que reservar a água para minimizar os impactos quando a estiagem vem. Agora, evidentemente que quanto o excesso de chuva, que é o que acontece esse ano, nós não temos muito ou praticamente nada a fazer, porque realmente o que aconteceu foi uma catástrofe, mas uma catástrofe que foi avaliada, que aconteceu uma outra parecida com essa em 1945. Então não é uma coisa tão corriqueira, eu diria assim, quanto a falta da chuva, que é as secas, e por isso se debateu bastante ainda hoje na coletiva de imprensa da FarSul o tema irrigação. A gente fecha um ano, me parece que, e aí eu abro um parênteses aqui, nem sempre o tempo do campo, aliás, quase sempre o tempo do campo não é o mesmo o tempo da política, né? Pedidos que foram feitos lá atrás, eles demoraram, enfim, mas teve a FarSul como articuladora e eu acho que esse é um ponto importante. A coletiva começa hoje, 2 horas antes nós tivemos um telefonema de Brasília dizendo que estavam liberados mais 2,5 bilhões pelo BNDES. Ou seja, não se dá aquela resposta rápida em função de que não depende só de nós e não depende também de uma ou duas pessoas, e eu estou me referindo, claro, ao Ministério da Agricultura. Mas fecha um ano, pelo menos, se não com tudo aquilo que se queria na mão, pelo menos encaminhado, né, presidente? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que foi da FarSul, que foi importante nesse ano aí, na ajuda, no socorro a esses produtores. Sim, veja bem, desde o início a FarSul foi interlocutora e toda a conversa partiu de uma discussão, aliás, de um telefonema do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, lá em maio, quando houve a catástrofe no Rio Grande do Sul, ele nos ligou e disse o que nós vamos fazer. E aí foi que, a partir deste telefonema, foi que saiu a carta de 7 de maio. Esta carta tão falada, tão discutida, das necessidades que nós teríamos que para salvar a produção e o produtor do estado do Rio Grande do Sul. Então, desde 7 de maio para cá, a FarSul nunca saiu do epicentro dessa discussão. E todos os recursos que foram sendo conseguidos paulatinamente, as soluções que foram tomadas, inclusive quando nós estávamos com muita dificuldade com os recursos do BNDES, que são recursos que têm uma taxa de juro mais plausível, eu diria assim, e um prazo mais elástico, que é bem mais importante para o produtor, que quando nós vimos que esse recurso não ia ser suficiente, nós chamamos os nossos sindicatos rurais, dissemos, avise os produtores rurais que negociem aquilo que é possível dentro do sistema financeiro, e tanto isso é verdade que se renegociaram mais ou menos 166 mil contratos. Foram rolados para frente, alguns com prazo de 5 anos, prazos um pouco menores e prazos
eu não diria que praticamente nenhum, mas até 5 anos, e o recurso do BNDES que custou a chegar, mas chegou, de qualquer maneira, e chegou numa maneira muito insuficiente, chegou na ordem de 3 bilhões e 700 milhões, foi o que chegou do BNDES, e nós voltamos a conversar com o ministro da Agricultura. E a partir dessa conversa com o ministro da Agricultura é que chegou já no dia de hoje mais 2 bilhões e meio e ainda tem mais 2 bilhões prometido que o ministro, quando me ligou semana passada, e foi exatamente assim que aconteceu, porque nós tivemos uma reunião no Ministério da Fazenda, em Brasília, durante a quarta-feira da semana passada. Depois, na quinta-feira, eu já estava embarcando para Porto Alegre e o ministro me ligou dizendo que estariam garantidos mais 2 bilhões de reais. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: a Farsul sempre esteve no epicentro e não poderia deixar de ser diferente, porque realmente, oficialmente, quem representa o produtor rural do estado do Rio Grande do Sul é a Federação da Agricultura, que é de todos os produtores rurais. E nós que estamos hoje no papel de dirigentes da casa, o nosso papel, evidentemente, de que tentarmos a solução via quem pode solucionar e abrirmos este diálogo que foi feito desde maio até agora e por isso que alguns recursos importantes, eu diria assim, estão chegando diretamente ao agro. Então, diríamos que chegou aos 3 bilhões e 700, mais 400 milhões que tinha chegado antes, creio que chegou agora mais 2 bilhões e meio e ainda tem mais 2 bilhões prometidos e é tudo isso dentro daquilo que nós víamos negociando e conversando com o ministro da Agricultura. Bom, presidente, apesar de tudo, estamos encerrando o ano. A Farsul não preferiu esse ano não divulgar perspectivas para o ano que vem, até porque nós temos muitas variáveis aí. Mas me parece que o fim de ano, pecuária, grãos, eu acho que clima também está ajudando, pelo menos até aqui. Eu acho que poderemos ter um 25 bem melhor, né? É a nossa torcida, não? Mais do que a nossa expectativa, é a nossa torcida, porque realmente fica muito difícil o produtor superar tudo isso. 2 secas, mais um excesso de chuvas, colheitas insatisfatórias, e temos um cenário bastante interessante este ano, porque na realidade o arroz praticamente já encerrou a cultura, o plantio, não sei aqui nessa região mais central. Aí que ainda está com alguns problemas, mas é uma área bem menor, nós praticamente já estamos com a mesma área do ano passado semeada. O preço se mantém relativamente convidativo, aí com preço, eu diria que base de R$100, já foi até 120, está oscilando aí nesse patamar, o que seria ainda remunerador ao produtor, desde que produza bem, evidentemente. A soja, um pouco melhor que o ano passado, em torno aí de R$140, um pouquinho mais, um pouquinho menos no Porto e Rio Grande, diga-se de passagem, sofrendo esta oscilação de preço, a cultura já bastante adiantada, e o boi que teve uma recuperação muito importante. Realmente o boi voltou para um patamar de R$300 a arroba, chegou a bater em 350, voltou um pouco, mas de qualquer maneira bem acima dos 200 e poucos reais que nós praticamos no ano passado. Então há uma ajuda, eu diria assim. O que nos falta realmente é o clima. Nós precisamos fazer uma boa colheita de soja, uma boa colheita de arroz, a pecuária está em ser, um ano que possamos ter um clima evidentemente mais favorável, agora em 2025, e aí os problemas começam a se resolver. Não que vá resolver, não, mas começa a se resolver. Por quê? Porque desde que o produtor tenha grão, o produtor é um bom pagador, é um excelente pagador de contas, desde que ele tenha produto. Quando ele tem grão, a inadimplência do crédito é praticamente zero. Então o produtor é um excelente pagador. Agora, se não tem grão, não tem como pagar a conta. Então nós precisamos ter uma boa colheita, botar no silo e aí fazer as negociações necessárias, paga-se um pouco, se tiver necessidade de mais rolagem o ano que vem, nós vamos estar atentos ao processo. Temos uma maneira de como tentar outro tipo de renegociação, pelo menos para dilatação de prazos, que iremos trabalhar, mas evidentemente que se nós tivermos uma colheita boa, nada disso se resolve. Presidente, para a gente fechar o ano que vem, nós temos novo reajuste geopolítico do mundo aí, com a ascensão ou a volta de Trump ao poder. Mais uma vez essa relação China e Estados Unidos talvez esteja em voga, mais do que nunca, né? Tivemos agora recentemente, se não a sacramentação final do acordo Mercosul-União Europeia, mas já muito bem encaminhado pela própria União Europeia. O que a gente pode esperar o agro gaúcho, principalmente nesse contexto dessa nova parceria aí, desses 2 blocos, ganhar com isso, presidente?
Eu acho que a grande expectativa, pela experiência do passado, é a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, porque no passado, se ele repetir, obviamente, que ele fez algumas colocações frente à agressividade da China como um todo, e ele fez retaliações à China, evidentemente que a China se voltou a comprar os produtos do agro no Brasil, porque a China é um grande cliente também do agro americano. E o agro-americano sabemos que é a segunda maior agricultura do mundo. Eu diria assim, em termos de países, primeiro China, segundo Estados Unidos, terceiro o Brasil. Se botar o bloco econômico, a Comunidade Econômica Europeia, nós cairíamos uma posição. Mas como país somos hoje o terceiro e o maior exportador líquido de alimentos. Então a nossa expectativa é que se Trump retaliar ao Xi Jinping, evidentemente que este mercado vai sofrer alterações bastante abruptas, até eu creio eu. Mas tudo são expectativas. A União Europeia e o Mercosul, a assinatura do acordo, que ainda depende da ratificação, e se tivermos aí, que eu creio que 36% da população não aceitar, isso significa que se a França e a Polônia e mais Itália não aceitarem, não vão ratificar o acordo, mas de qualquer maneira ele também não é por curto prazo. Ele tem um período aí para frente. E hoje, em alguns produtos, a Europa até nem chega a ter tanta importância. Exemplo da carne bovina. Eles compram mais um pouco, nem tanto o Mercosul, porque eles compram mais da Argentina e do Uruguai e menos do Brasil. Em termos de soja, eles são clientes importantes, em termos de café também, mas de qualquer maneira não é um negócio avassalador. Avassalador são os povos asiáticos hoje. Esses são os grandes mercados, sem dúvida nenhuma, que nós brasileiros temos que estar muito atentos, porque hoje a grande massa dos produtos do agro brasileiro vão para a China. E os países asiáticos ainda crescendo muito, e também na carne bovina, os Estados Unidos, que atingiu um segundo lugar agora bastante importante também. Presidente, obrigado pela sua atenção. Parabéns, eu acho que para esse ano, para o senhor, para diretores, para todo o pessoal da Farsul, e que venha um ano melhor, amigo. Sem dúvida nenhuma, Alex, assim esperamos, somos os grandes torcedores, até porque também somos agropecuaristas, obviamente, né? E temos uma grande expectativa que tenhamos um ano bom. Então, eu desejo a todos os teus ouvintes do nosso Conexão Rural um Feliz Natal e que o ano de 25 seja bem mais eficiente para o produtor rural, o clima que possa nos ajudar para que tenhamos uma boa colheita. Bom Natal, bom Ano Novo a todos. Conexão Rural falou com Gideão Pereira, presidente da Farsul.